Oi, 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 mais uma live aqui do nosso tema de ansiedade. Vou colocar logo aqui o tema da nossa live de hoje. Exercício na ansiedade, como convidado ilustre, tá entrando aí. Boa tarde. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Aí dá um bodegueiro. tempinho, Boa tarde, dá um tempinho bodegueiros aqui e o pessoal bodegeiras. entrar e se preparando. Quem quiser pegar água, pega água. Hoje a live vai ser mais diferente. Boa tarde, Giovana. Tá me escutando bem? Tá me escutando? Tá bem baixinho, mas tá dando para escutar. Melhorou agora? Melhorou, já aumentei aqui o volume também, Melhorou? para garantir. Então, boa tarde, Giovana. Boa tarde, bodegueiros e bodegueiras. Vamos esperar essa galera entrar para a gente começar, né? Vocês que estão assistindo a live, vocês estão me escutando e me ouvindo bem, tanto eu, a Giovana. Coloca assim, só para a gente saber se vocês estão escutando a gente bem. Quem já entrou na live, vocês estão vendo e escutando eu e Giovana bem? Quem tiver, bota sim, por favor. Aí, galera botando sim. Boa tarde. Sim. Rebeca botou sim, a galera tá botando sim. Maravilha, todo mundo escutando bem. Esperar a galera Pois tá maquiada pra live. Próxima live eu vou maquiar também. a maquiagem do homem é a barba, né? Oi? A maquiagem do homem é a barba. É verdade. Eu fiz sábado aí, quando foi hoje eu dei uma diminuída, tava muito grande. Eu vou botar um filtro aqui, porque pra ver se procurar um filtro aqui. Eu vou começar essa live contando uma história minha pessoal. Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias e ela falando sobre ansiedade, né? Que estava se sentindo mal e tal, por causa da ansiedade. E eu falei, perguntei se ela estava praticando algum exercício físico, o que ela estava fazendo com isso, né? Ela disse que não, que exercício físico ia atrapalhar a ansiedade dela porque ia gerar muita adrenalina. Eu fiquei, tem alguma coisa errada aí. Aí eu lembrei de que a minha infância toda, enfim, sempre pratiquei esporte, fazia escolinha de voleibol na escola, passei muito tempo também na natação, eu sempre estava fazendo alguma coisa. No ensino médio também eu saí daqui do Amiga, né? Pesqueira, fui estudar fora, mas eu sempre estava ali na escolinha de basquete, enfim, fiz muito esporte minha vida toda. Mas aí, quando eu parei de praticar esporte, eu percebi que o meu nível de ansiedade ficou absurdamente descontrolado. Principalmente quando vinha aquela questão de vestibular, Enem, prova, final de ano, era uma loucura e eu não tinha para onde canalizar isso aí. E ficava tudo muito acumulado, muita pressão. Foi quando eu percebi de verdade o quanto que o exercício físico, o praticar esporte me fazia bem
E quando eu parei, foi assim, de ladeira abaixo, ansiedade, alergia atacando, rinite atacando. Eu cheguei a Não tô te tomar ouvindo. Tá me remédio. ouvindo? Tô, Não tô te ouvindo. não tá ouvindo. Apareceu uma janela aqui, eu cliquei, não tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui, Ai, meu pode ser alguma Deus. coisa dos fones. E aí, Carla todo mundo entrou, tá me Camila entrou, escutando? Priscila entrou. Deixa eu ligar o fone aqui, pode ter sido alguma coisa aqui no fone, no Bluetooth do fone. É bom que dá um tempozinho para as pessoas vão entrando. Deixa eu olhar aqui. O fone tá conectado. Vou fazer assim, eu vou tirar os fones, porque... Não... Fala aí para eu ver se eu tô te ouvindo. Fala alguma coisa aí. Tá me escutando agora? É, não tô te ouvindo. Espera aí. Fala aí. Tá me escutando agora? Agora eu tô. Acho que foi o fone, então. É ao vivo é assim mesmo. O problema técnico resolve na hora. É. Vou colocar o outro aqui que dá uma melhorada. Mas pode falando aí. Eu tava Então, falando tava que contando aqui da minha própria história, né? A ansiedade, o exercício físico, e como é que isso entrou e como é que isso saiu da minha vida. Eu sempre pratiquei esporte e de repente eu parei, e foi quando veio assim, uma enxurrada de ansiedade que eu não tinha mais para onde canalizar. Cheguei a tomar ansiolítico, remédio controlado, e assim, não só da ansiedade, mas muitos outros problemas de saúde começaram a aparecer depois que eu parei de praticar esporte. E aí, depois que eu voltei, e aí entrei na musculação e mantive essa constância realmente, eu voltei a sentir esses benefícios de como tem me feito bem. Agora, na quarentena, é um novo desafio, né? Porque a academia está fechada, eu ia para a academia todo dia, agora estou me virando aqui para fazer os exercícios em casa mesmo. Não é a mesma coisa, mas a gente se vira com o que tem, né? quem é teu personal? Só podia ser o melhor, né? Obrigado pelo melhor. Continua. Então, e agora na quarentena, né, que de todo mundo, assim, é um panorama geral mundial, que o nível de ansiedade tem crescido, o nível de depressão tem crescido. E aí, com essa sequência de lives sobre ansiedade, que eu tento sempre trazer as possibilidades que a gente tem para amenizar essa situação, controlar e conseguir viver bem com a ansiedade, porque não tem como destruir a ansiedade, né? Com certeza. Se tivesse como destruir, o exercício destruía. Pois é, a ansiedade é um instinto de sobrevivência do ser humano. Então, a gente precisa para poder lidar com as situações, as dificuldades, com as situações de perigo. Mas o problema é quando começa a atrapalhar mais do que ajudar. Ajudar, né? E É aí como eu se... fiquei com isso na cabeça da adrenalina que a minha amiga me falou. Porque o exercício físico, ele, na hora, aumenta o nosso nível de adrenalina, certo? Como vários outros hormônios que lá pra frente eu vou falar. Isso. Você que já tem uma especialização aí em fisiologia, já entende melhor do que eu. Sempre estou falando nas lives um pouco da fisiologia do nosso corpo com Fisiologia é relação à tudo. ansiedade. É porque na ansiedade a gente tem um aumento significativo de cortisol e de adrenalina. Aí o exercício físico aumenta a adrenalina. E como é que isso não piora a ansiedade? Como é que melhora? Na realidade, a diferença entre a dose e a medicação e o remédio é a dose, né? Se você colocar o exercício físico, muito exercício físico, para tentar combater a ansiedade, ele pode ser que ele atrapalhe, né? Porque quando você faz exercício físico, níveis de adrenalina serão liberados para quê? Para ter contração muscular, né? Porque queira ou não queira, o exercício físico é um estresse na sua musculatura, no seu metabolismo. Então precisa de alguns hormônios para você se manter ativo durante o exercício físico.
É como eu te falei, entre a medicação e o veneno, tudo está a dosagem. Se você exceder a quantidade de exercícios, pode, consequentemente, lhe atrapalhar. Por quê? O excesso de exercício físico vai aumentar seu nível de cortisol, que cortisol é o hormônio do estresse. Então, uma das maiores relações com o exercício físico e a ansiedade não é nem tanto a adrenalina, e sim o cortisol. Então, acho que ela pode ter se confundido, ela pode ser uma lei na área e pode ter se confundido dizendo que a adrenalina vai prejudicar. Não. O excesso de exercício vai prejudicar por vários fatores. Um dos fatores pode acarretar o excesso de adrenalina, pode, mas também o nível de cortisol vai lá para cima. Então, que é o hormônio catabólico, que é o hormônio do estresse. Então, nesse sentido, pode ser que atrapalha, mas a questão da dosagem certa do exercício físico não vai atrapalhar de jeito nenhum, não. Pode ter certeza. Tá, e nesse sentido, assim, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia. Como Hum, é que o exercício físico, ele, mesmo gerando, né, um pouco de cortisol e adrenalina, como é que ele ajuda na ansiedade? vou falar agora. Vê só. Não dá para se falar hoje sobre neurociência, neuropsicologia, de psiquiatria e no combate à ansiedade sem falar sobre exercício físico. Não tem como. O exercício físico hoje está comprovado cientificamente que, além de melhorar, controla os níveis de ansiedade. Então, é fato. Então, quanto a fato, a gente não se discute. A ciência tem vários estudos, eu vou citar alguns estudos no decorrer da live. Então, tem vários estudos que comprovam a eficácia do exercício físico, tanto de forma aguda como de forma crônica. De forma aguda, como assim de forma aguda? Assim como você faz exercício físico, tem estudos que mostram que após o exercício físico você já tem melhoria na sua ansiedade, de forma aguda. E de forma crônica é no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, no decorrer dos anos. Então a gente não deve buscar o exercício físico só para melhorar a nossa ansiedade de forma aguda, e sim de forma crônica. Certo? Nosso cérebro tem várias camadas, certo? Tem uma camada que fica logo atrás daqui da testa, chamada de córtex pré-frontal, certo? Qual é a finalidade do córtex pré-frontal? É tomada de decisões e planejamento. Uma das funções do córtex pré-frontal. Então, assim, para as pessoas que têm ansiedade, você tomar uma decisão é importante. Como também é importante você saber fazer um planejamento. Né? Por exemplo, eu tenho um problema, eu tenho que saber que decisão eu vou tomar e eu tenho que ter um entendimento do problema para fazer um planejamento para eu melhorar. Então, o exercício físico, ele melhora tanto as tomadas de decisões como o planejamento. Em sentido, o nosso córtex pré-frontal, ele tem microvasos, pequenos vasos sanguíneos, certo? Que quando você faz o exercício físico faz tipo uma adaptação nessa região do cérebro, que vai acontecer o quê? Deus chegou aqui. Vai acontecer o quê? Uma angiogênese nessa camada do cérebro. O que é angiogênese? Angiogênese, o que é? É o nascimento de novos vasos sanguíneos a partir dos vasos sanguíneos já existentes. Ou seja, essa região fica mais irrigada, mais sangue entra, mais oxigênio entra, fica uma região mais irrigada. E por isso que o exercício físico ele melhora tanto as tomadas de decisões, como também o planejamento. Existe também... Essa informação é nova, essa informação eu não sabia, não. Aí outra aí. Existe também outra camada do cérebro chamada hipocampo. O hipocampo é responsável pela memória, certo? E é responsável pela criação de novos neurônios, certo? E o quê? O exercício físico, ele melhora a sua memória. Ele melhora a sua memória, o exercício físico. E o exercício físico, ele estimula a produção de novos neurônios. Ou seja, neurogênese. Ou seja, tem estudos que mostram que o exercício físico, ele melhora a sua memória e você fica mais inteligente. Então, estudos mostram que quem faz exercício físico
Fica mais bonita, é claro, mas fica, mas fica mais inteligente, melhora a sua memória por conta dessa produção de novos neurônios. Então, por isso que o exercício físico é muito importante para fazer essa mudança química dentro do seu cérebro. Aí eu vou entrar um pouquinho agora. Se você for perceber, o exercício físico melhora tudo na gente, né? A parte neurofísica, neuroquímica, melhora tudo na gente, né? Eu vou entrar um pouquinho agora na questão dos hormônios, certo? Eu fiz um roteiro aqui, para eu não me perder, né? São muitos assuntos. Existem 3 hormônios. Oi? Se a gente se empolga, Quando você faz exercício físico, libera vários hormônios, como já foi citado aqui. Adrenalina, cortisol. Mas eu vou me ater a 3 hormônios que eles têm impacto direto nas pessoas que têm ansiedade. A endorfina, a serotonina e a leptina. Esse último, leptina, poucas pessoas falam desse hormônio e é muito importante na ansiedade. A endorfina, vamos falar um pouquinho sobre endorfina, né? Endorfina, ela é produzida na glândula hipófise, né? A endorfina. E algumas funções dela é combater o estresse, diminuir os níveis de depressão e também os níveis de ansiedade. Então, falando etimologicamente da palavra endorfina, endo significa interno e morfina significa analgésico, ou seja, um analgésico interno, ou seja, um analgésico natural, um calmante natural do qual as pessoas com ansiedade precisam. Então, níveis de ansiedade, as pessoas têm que estar mais calmas. E o exercício físico, ele acalma as pessoas. Você pode ver. Quando você termina o exercício físico, você fica meio agitado, porque os níveis de adrenalina, mas pós-exercício físico você fica mais tranquilo, né? Você fica naquela sensação de bem-estar. Porque a endorfina ele pode ser considerado um hormônio do bem-estar, né? Então, ele alivia dores, ele alivia o estresse, e ele alivia a ansiedade. Então, é o nosso analgésico natural que nós produzimos quando fazemos exercício. Então, algumas pessoas que treinam aí, vocês podem ver, é de forma imediata. Logo após o exercício físico, de forma contínua, você tenta essa sensação de bem-estar. Então, eu falei da endorfina, vou riscar aqui para não me perder. Vou falar um pouquinho agora sobre a serotonina. Se você for ver, a serotonina é bem parecido com a endorfina, né? O que a serotonina faz? Ela faz a normalização do humor, faz a normalização do sono, né? Do apetite, dos desejos sexual, da depressão e da ansiedade. Essa normalização do sono, eu vou falar um pouquinho lá na frente, sobre a questão do sono. Então, se você for ver, comparar tanto a endorfina como a serotonina, eles são bem parecidos, né? Só que eu vou falar de um hormônio agora que poucas pessoas falam. Sobre a leptina. Já ouviu falar nesse hormônio? Leptina? já, mas faz tempo aí, faz uns anos que eu paguei fisiologia. A leptina é o hormônio responsável pela saciedade. Sim, o que é que tem a ver saciedade com leptina com ansiedade? Vou explicar agora. Vocês percebem, as pessoas que estão em crise de ansiedade, o que é que elas fazem? Qual o analgésico que elas procuram? Comer. Come mais, né? Come mais. Se dane-se a comer chocolate, né? Se dane-se a comer besteira. Aí o que é que vai acontecer com essas crises de ansiedade? A pessoa vai ficar com sobrepeso, a pessoa vai ficar obesa e vai aumentar o quê? Os níveis de ansiedade dessa pessoa. Por quê? Lá na frente ela vai querer emagrecer, né? Perder aquelas gordurinhas a mais. E isso vai gerar um grau de ansiedade maior. Por quê? Ela vai querer emagrecer com a mesma proporção que ela engordou. E vai dar merda. Vai dar merda. Então, assim, exercício de moderada
e de intensidade um pouquinho elevada, ela aumenta esse nível de leptina, que vai regular a sua saciedade. Então, depois do exercício, você vai ter menos fome. Entendeu a sacada? Então, as pessoas que treinam de forma moderada, as pessoas que treinam de forma intensa, pode perceber, logo após o exercício físico, né, e logo após horas e horas, elas não vão estar com tanta fome. Porque o hormônio leptina vai estar lá em cima. Entendeu? Boa, boa. Dessa eu não sabia, não. Sabia que Mas tinha alguma coisa a ver com fome. Quando a gente está ansioso, tende a descontar na comida, né? Uhum. E outra Essa é uma coisa, boa. as pessoas precisam entender que o problema nem sempre é o problema. A gente só consegue melhorar o que a gente consegue entender. Então, quando você não entende o problema, dificilmente você vai resolver o problema. Em que sentido? Exercício é bom para controlar a ansiedade, para diminuir os níveis de ansiedade. Valeu, Rebeca. Só que, para você ir treinar disposto, você precisa dormir bem. Então, tem um estudo que mostra que uma noite de sono aumenta os níveis de ansiedade em 30%. Então é muita coisa. 30%, uma noite de sono. Então você vai acordar com os níveis de cortisol lá em cima, vai acordar estressado, vai acordar com sono ainda, sem disposição para treinar, porque você não dormiu direito, com os níveis de ansiedade a mais em 30%, né? E vai descontar em quê? Na comida. Então, por isso que é importante só não pensar no exercício físico. É quando tem ansiedade, parar, dar um passo atrás, fazer um zoom out do problema, para você poder entender o problema e tentar resolver. Porque toda vez que você tiver ansiedade, você tem que parar. Poxa, qual foi o estralo? Qual foi a deixa? Qual foi o gatilho que gerou essa ansiedade em mim? Porque, eu volto a dizer, você só consegue resolver o que você consegue entender. Se surge um problema na sua vida, você não consegue entender esse problema, vai dar merda. Então, antes de procurar fazer exercício, você precisa dormir bem, né? Tem um estudo que foi feito, o nome é em inglês, eu não falo inglês, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver. Cadê? Da Nature Reviews, a Nature Reviews. Esse estudo que eu falei agora de quem perde noite de sono aumenta o grau de ansiedade de 30%, é um estudo da Nature Reviews. E tem outro estudo do Matter, né, 2002, que avaliou idosos que fizeram exercício físico de forma crônica. Então, eles avaliaram em 10 semanas os idosos que fizeram exercício físico e diminuíram muito os níveis de ansiedade com o exercício físico, né? Tem outro estudo também, de Langer, 2018, que ele fez uma meta-análise sobre ansiedade. O que bobão que é meta-análise, Diego? Vou explicar a vocês o que é meta-análise. Ele fez, com 21 estudos, ele fez essa meta-análise. O que é meta-análise? Por exemplo, tem um estudo tem 100 estudos falando sobre ansiedade, certo? 100 estudos falando sobre ansiedade. Aí a pessoa que quer publicar um artigo, ele começa a filtrar os melhores estudos sobre ansiedade e faz o estudo dele. Então isso aí é uma meta-análise. Ele procura filtrar os melhores estudos. Então ele fez uma meta-análise de 21 estudos. Então a conclusão foi que o exercício físico, sem dúvida alguma, melhora tanto em idosos como em jovens, e independente da classe social, independente do sexo, independente da cor, independente da idade, exercício físico melhora a ansiedade. Isso é fantástico. E você já entrou numa questão que eu já ia perguntar, que é a questão do efeito imediato. Por exemplo, se eu estou com ansiedade hoje, agora, eu estou tentando estudar, não estou conseguindo trabalhar, estou agitado, tudinho, e já me deu aquela deixa, né, de descontar na comida. Se eu parar o que eu estou fazendo e fizer exercício físico, agora vai aliviar a ansiedade? Vai aliviar de forma aguda, né? Porque você vai liberar alguns hormônios como serotonina e endorfina, né?
Então vai liberar o analgésico interno natural que nós temos, né? Meta-análise com o hífen, Helder. Meta-análise com o hífen. Então vai melhorar sim de forma aguda. Agora as pessoas têm que entender que a maioria dos estudos não foi feito com uma semana. Então esse estudo cadê? Esse estudo de Mater 2002, eles fizeram estudo em 10 semanas, certo? Por quê? Lembra no começo da live que eu falei do córtex pré-frontal, aquela região do cérebro que fica atrás da sua testa, que durante o exercício físico, no decorrer do tempo, vai acontecer uma adaptação e vai acontecer uma angiogênese, vai aumentar os vasos sanguíneos. Então, isso é de forma crônica, não é de forma aguda. Então, o exercício físico, sim, ele melhora a ansiedade de forma aguda, mas ele também melhora a ansiedade de forma crônica. Só que, para isso, tem que ter uma sequência, né? Porque, assim, ninguém está doente e o médico prescreve uma medicação e você, vou tomar só um remédio só, porque amanhã eu tô bom. Não. Você vai ter que seguir o que ele passou, não é verdade? E as pessoas precisam entender uma coisa. O exercício físico, ele pode ser considerado uma medicação. Ele pode ser considerado uma medicação e ele é isso, córtex pré-frontal. Ele pode ser considerado uma medicação e ele é uma medicação. E com toda medicação existe uma dose de resposta. Aí o bicho pega. Por exemplo, você está doente, bodegueiros e bodegueiros, presta atenção no que eu estou falando. Você está doente, você vai no médico, certo? Aí o médico prescreve uma medicação para você tomar. Se você exceder a dosagem da medicação que ele passou, vai acontecer uma resposta. Que resposta é? Efeitos colaterais. Se você toma uma dosagem menor da que ele passou, vai acontecer o quê? Uma resposta. Qual a resposta é? Você não vai ter resultado. Da mesma coisa o exercício físico. Se você dá uma dose a mais de exercício físico que você não necessita, você vai ter resultados. Que resultado é? Aumentar seus níveis de cortisol, diminuir sua testosterona. Você pode se machucar, pode acontecer algum acidente osteomuscular, você pode lesionar sua musculatura, você pode aumentar os níveis de estresse, de ansiedade. Só que, se você dá uma dose menor de exercício que você necessita, você não vai ter resultado. É fato. Então, o exercício físico é uma medicação e existe uma dose resposta. Você não precisa treinar mais para diminuir os níveis de ansiedade, nem você precisa treinar menos para diminuir os níveis de ansiedade. Você precisa treinar certo. É como a alimentação. Você não precisa comer menos para emagrecer. Nem você precisa comer mais para emagrecer. Você precisa comer certo. E ponto. Não tem segredo. Mesma coisa com a ansiedade. Se você treinar mais, vai existir uma dose de resposta. Se você treinar menos, vai existir uma dose de resposta. Então, por isso que é muito importante as pessoas, antes de procurar fazer exercício físico, procurar um profissional qualificado e formado. Só que, preste atenção, pessoal. A ansiedade, ela tem que ser trabalhada multidisciplinar. Entre psicólogo, médico, nutricionista, professor de educação física. Não pense que só um profissional vai resolver, não. De maneira alguma. Como você teve na outra live da psicóloga que ela estava falando. Então, é um trabalho multidisciplinar. Vocês precisam entender isso. Quanto mais estratégias a gente usa diferentes, melhor a resposta, né? Com certeza, dose de resposta. Dose de resposta. Não pense que vai ter uma só salvação para ansiedade de maneira alguma. De maneira alguma. Tem que ser um trabalho sério, multidisciplinar. O profissionais formados, profissionais qualificados, porque você viu, a gente falou. A gente falou sobre duas partes do cérebro, né? O córtex pré-frontal, falou sobre o hipocampo, falou sobre os hormônios, né? Falou sobre a angiogênese, falou sobre vários estudos, então é uma coisa complexa. Não é uma coisa que assim resolve, não, de maneira alguma. De maneira alguma. E ainda tem outra dúvida. Agora na quarentena tem muita gente realmente Aí, Luciano!
exercício físico. Aê, Júnior, desculpa aí. Aê, Marco Júnior, Academia Corpo 10. Vamos embora. Fala aí. E Marco aí você Júnior. falou dessa questão da dose do exercício físico. É Isso. qualquer tipo de exercício físico que melhora a ansiedade? Por exemplo, uma caminhada, é só a musculação? Ou qual é o tipo de exercício físico que a gente pode procurar agora para conseguir controlar a ansiedade? Se as pessoas que estão com ansiedade, primeiro tem que pensar em uma coisa, né? Que não é só procurar, não é só procurar fazer o exercício físico, né? Antes de procurar fazer o exercício físico, se você não tem nenhuma doença, procura um profissional de educação física para fazer uma avaliação física, para começar tudo direitinho, certo? Só que uma simples caminhada, um simples pó de chinelo dentro da sua casa, que estamos na quarentena, pó de chinelo, melhora a ansiedade. Só que eu gosto de falar no treino concorrente, né? Geralmente as pessoas que eu pego no consultório, que eu faço avaliação das pessoas que estão com ansiedade, tanto eu prescrevo treino resistido de musculação, como também eu prescrevo o treino aeróbico. Sendo ele contínuo, HIIT, varia muito, mas eu gosto mais de prescrever o HIIT, né? Que existe várias formas de HIIT, que não vou aprofundar, junto com a musculação, né? Que se chama treino concorrente, quando você faz duas modalidades. Então, respondendo a sua pergunta, o simples pó de chinelo pode ajudar quem está com ansiedade. Simples pó de chinelo em casa. Uma coisa que não tem desculpa, eu não vou fazer porque eu não tenho sapato. Você pode fazer em casa, tá sozinho em casa, faz até nu. Não, não tem desculpa. Então é mais fácil do que todo mundo pensa. Poxa, só depende do teu corpo, né? Só depende da tua vontade, da tua vontade. Acabou-se. Da tua vontade. Agora não fica. As pessoas dizem, não, eu preciso ter força de vontade. Não, primeiro você precisa ter vergonha na cara, né? Porque assim, eu sempre falo, a força de vontade ela é importante. A força de vontade é importante. Mas a força de vontade é feito a chama de um fósforo. Acende numa intensidade muito forte, mas apaga em intensidade muito forte. E no dia que você acordar sem força de vontade, sem motivação, a motivação, né? Eu preciso estar motivado, não precisa estar motivado. Motivação é feita a chama do fósforo. Acende muito rápido, apaga muito rápido. No dia que você acordar sem motivação, aí você não vai treinar, vai ficar em casa, né? O que você precisa é de disciplina. Disciplina. Porque a disciplina, ela te dá uma rotina, que dessa rotina vai criar um hábito. Isso já é assunto para outra live. Mas como a gente está falando de cérebro, vocês sabem por quê os hábitos são criados? Os hábitos são criados a partir de uma rotina. Só que os hábitos são criados para a sua mente poupar energia. Fiz até uma postagem sobre isso hoje. E várias outras postagens que eu já fiz. Então, o hábito é criado pelo seu cérebro para ele poupar energia. Que é assunto para outra live. Vamos marcar essa live, que agora Vamos que todo sim. mundo sabe que exercício físico ajuda, E como é que a gente muito. vai conseguir inserir isso no todo dia, né? Porque não adianta eu tentar controlar minha ansiedade e fazer exercício hoje e não fazer mais nunca. Tem que ter essa constância para a gente conseguir colher os Falou a palavra certa, benefícios constância. também a longo prazo. Com certeza, com certeza. A constância é muito importante. Constância, disciplina, né? Porque não adianta você querer fazer um exercício físico e curar da ansiedade. Assim era muito bom, né? Assim era muito bom e muito fácil, né? Mas se fosse fácil assim era bom também, né? Fazer um dia Mas só. vamos facilitar as coisas. O pessoal que está aqui na live, que quer aproveitar o exercício físico para controlar a ansiedade, diz aí as tuas dicas para quem quer começar. Como é que fica mais fácil inserir o exercício físico aí na rotina? Primeiro você precisa começar a fazer um exercício físico que você goste, né? Porque não tem como você ter constância fazendo o que você não gosta de fazer, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que não gosta de ler.
ela não gosta de ler e odeia política. Aí ela vai pegar um livro de política para ler. Não vai ter constância, não vai conseguir. Então, minha dica é, começa fazendo algo do qual você gosta. Você sinta prazer fazendo. Que seja uma caminhada, que seja uma corrida, que seja o que for. Mas começa. Porque o fato de você começar, você vai começar a sentir reações de forma aguda, logo após o exercício físico, e de forma crônica. Então, essas sensações que você sente são as respostas que o exercício físico estão te dando. É como se você fizesse o exercício físico e sua mente, seu corpo liberasse hormônios que são seu prêmio. Então, você vai se sentir bem, o bem-estar, vai se sentir feliz, você vai se sentir mais com vitalidade, vai se sentir mais bonito, vai se sentir mais importante. Então, isso vai te dar constância. Mas comece fazendo algo que tu goste. Só lembrando, se você tem algum problema de hipertensão, diabetes, ou então algum problema osteoarticular, é importante você procurar um profissional antes da prática de qualquer exercício, seja lá qual for. Porque às vezes você tem algum problema e, por desconhecer esse problema, o exercício físico pode agravar. Entendeu? Então, é muito importante para saber qual a condição, o estado que você sabe. E nunca querer exagerar. Né? Nunca querer exagerar. E tem um tempo assim, por exemplo, eu escolhi começar pela dança, vamos dizer. Tem um tempo mínimo para que a gente consiga colher essas alterações hormonais e sentir bem, e sentir que diminuiu o nível de ansiedade. Alguns estudos mostram 30 minutos, né? Outros estudos mostram de 15 a 30 minutos. Vai depender muito da modalidade, vai depender muito da intensidade, né? Então, isso não dá para analisar de forma mais precisa aqui, não. Mas de 15 a 30 minutos, dá tranquilo. E não adianta vocês virem me dizer que vocês não têm 15 a 30 minutos. Porque a pessoa que não tiver de 15 a 30 minutos, pelo menos 3 vezes na semana, está sendo egoísta consigo próprio. Porque está colocando sua saúde em risco. Então ela está sendo egoísta consigo próprio. Então, né, nunca foi falta de tempo. É falta de prioridade. Isso sim. Porque todo mundo aqui passa muito mais do que meia hora no Instagram. E nas Eu redes percebi. sociais. Com certeza. Com certeza. Então Então, nunca foi 15 falta de tempo. minutos já resolve aí. Já ajude muito. Já ajude muito. Pode ter certeza. É verdade. O meu treino eu faço em casa e dá tipo 19, 20 minutos. Pronto, 3 você é semana tranquilo. Você é a prova viva. Então você já tem a resposta. Diga aí, o que é que você sente para o exercício aí? Diga aí, para as pessoas da sua audiência aí. Sinceramente, eu tô cansando mais com esse treino do que quando eu treinava na academia, com peso, com máquina, 5 vezes na semana. E ficava meia hora. Agora eu tô com menos tempo, com um treino mais intenso, usando só o peso do corpo. E o resultado está sendo maravilhoso também. O que é que eu fiz? Volume e intensidade, eles são inversamente proporcional. Se o treino tem muito volume, a gente diminui a intensidade. Se tem muita intensidade, a gente diminui o volume. O que é que eu fiz? Eu tirei o volume do seu treino, que não era volumoso, mas eu diminui mais o volume e aumentei a intensidade. O que é a intensidade? Intensidade é a dificuldade de você realizar o movimento. Entendeu? Se uma coisa que a gente não fez aqui, nem você fez para sua audiência, nem eu fiz para a minha, a gente não se apresentou. Então, comece apresentando você para a minha audiência, que a gente não fez isso. Quem é você? A gente não fez isso. Para quem está aqui na live, veio através do perfil de Diego. Meu nome é Giovana, eu sou modelo e Miss Pesqueira. E estou fazendo essa missão aí de trazer uma série de lives, tudo sobre ansiedade e algumas possibilidades de tratamento, né, de controle de saúde para a gente poder exercitar nessa quarentena, mesmo em casa, tudo simples, tudo fácil, tudo descomplicado. Não tem desculpa. A questão é, não tem desculpa. Todo mundo consegue.
Pessoal, licença. Pessoal, a live não acabou não, viu? A gente vai abrir para perguntas e respostas aí. Acabou não. A gente tá só se apresentando, Giovana. Bem, então vou me apresentar, né? Meu nome é Diego Rodrigues, né? Eu sou formado em Educação Física e meu propósito de vida é dar ferramentas através do exercício físico para mudar as vidas das pessoas através do exercício físico. Então esse é meu objetivo, é meu propósito de vida. Então é através do exercício físico que eu dou ferramentas para mudar as vidas das pessoas. Então, vamos abrir para pergunta e resposta. Alguém tem dúvida aí? Tem alguma dúvida na caixinha aí? Alguma dúvida aí? Manda bala aí, galera. Se alguém tiver dúvida aí. A minha caixinha não tem nada sobre a live, não. Mas Tem não. manda nos comentários aí. Manda nos comentários alguém tem alguma dúvida. Se vocês não tiverem dúvida, a gente vai encerrar a live aqui. Viu? Então a gente fica conversando até de noite. Tá? O papo tá bom. Thaisa falou aqui, cheguei agora da corrida. É normal, tipo, quando penso que não irei chegar em determinado lugar, com esse meu pensamento, no mesmo instante fico cansada, já quero parar de correr. Repeta aí, que eu não entendi muito, não. Vamos lá, cheguei agora da corrida. É normal, tipo, quando penso que não irei chegar em determinado lugar, com esse meu pensamento. No mesmo instante, fico cansada, já quero parar de correr. Eu acho que ela quer dizer que Entendi. estava correndo e aí cansou. Vê só, qual o problema? Antes de você começar a correr, você está preocupado com a chegada. E está errado. Por exemplo, uma pessoa que vai escalar o pico do Everest, ele não está preocupado em chegar lá no topo, não. Agora não. Ele está preocupado com as subidas que ele vai ter que subir, degrau por degrau. Porque o pensamento dele está no agora. Quando o teu pensamento não está no agora, pensa nas dificuldades. Poxa, ainda falta 1 quilômetro, 10 quilômetros, tu começa a desmotivar. Porque tu está pensando no futuro. Isso é uma forma de ansiedade. Olha, isso é uma forma de ansiedade também. Tu está pensando na linha de chegada. Tu não está aproveitando o processo. Então aproveita o processo. Aproveita o processo. Aproveita o agora. Aproveita o canto dos pássaros. Bota uma playlist. Vai escutando. Não fica pensando no final. Fica começando no agora. Então por isso está um pouco te desmotivando. Porque em vez de tu estar preocupado com o agora, com o processo, estás pensando na linha de chegada. Por isso. Existe uma cobrança muito grande, né? Hoje todo mundo fica postando aí, correu 10 quilômetros, correu 1 hora, correu 2 horas, e aí a pessoa começa a se comparar, em 3 minutos cansa e já fica pensando, tem alguma coisa errada comigo. Que na realidade toda comparação é uma forma de confronto consigo mesmo. Né? Toda vez que você se compara com algo, com fulano, com Beltrano e Cicrano, é uma forma de se auto-sabotar. Tu vai ficar triste. Toda forma de comparação é uma forma de tristeza. Então não se compara. As pessoas que correm 10, 15, 20 quilômetros, eles não começaram a correr de uma hora para outra, não. Pode ter certeza. Então, começa aos poucos e vai melhorando com o tempo. Isso. Mais perguntas? Chegou mais algum aí? Até agora nada de perguntas, mas... Pois então, quem mais tem pergunta, faça aí suas considerações finais. Pronto. Acho que ficou bem claro, né, a importância do exercício físico, né, nas pessoas que têm ansiedade, né. Quem tiver dúvidas sobre exercício físico, em qualquer âmbito, sobre exercício físico e ansiedade, exercício físico e depressão, exercício físico e emagrecimento, exercício físico e depressão, vai lá no meu perfil do Instagram, certo? Meu Instagram é Diego_Rodrigues82, Diego_Rodrigues82. Me manda um direct. Ou então, tem um link lá na minha bio, que é da minha consultoria online, certo? Clica lá no link e entra lá, vê a consultoria, vê os planos, me manda um e-mail que a gente conversa. Então, lá na minha bio, tem um link do meu site e me manda um e-mail que a gente conversa, então me manda um direct.
Tá bom? Não tem desculpa. Agradecendo a Giovana pelo convite. Fiquei muito satisfeito. Foi minha primeira live. Da próxima vez vou botar uma iluminação, vou botar um negócio meio, bem arretado aqui. Como diz os nordestinos, bem arretado. Mas agradeço, Giovana, pelo convite. Agradeço a todos que estiveram na live, que disponibilizaram o seu precioso tempo, né? Que nossa coisa que nós temos mais valor, nossa maior moeda é o nosso tempo, né? Então as pessoas que estiveram aqui, agradeço de gratidão, todas as pessoas que estiveram aqui, valeu mesmo. Eu que agradeço também sua disponibilidade de vir aqui hoje dar essa aula de exercício físico. Acho que abriu a cabeça de todo mundo. Espero que todo mundo, depois dessa live, né, se abra ao exercício físico, porque realmente é remédio, e não é remédio só para ansiedade, é remédio para tudo. Obrigado, Carlinha. Carlinha botando muito bom. Helder, foi uma live aguardando a próxima. Vamos embora. A próxima a gente vai dar voadora com os dois pés, assim, ó. Então, Thaísa, muito bom, parabéns, obrigado, Thaísa. Oi? Como é? Já vamos marcar a próxima live para a gente falar sobre hábitos, como é que a gente vai colocar esse exercício físico aí para virar um hábito a longo prazo. O hábito é uma ciência do hábito. O hábito é uma ciência, viu? A live é boa sobre hábito, né? O da sal palhinha, viu? Existe 3 coisas para acontecer o hábito, que aí chama loop do hábito, só que eu não vou falar agora não. É importante, o hábito é muito importante na vida da gente, para tudo, o hábito é de extrema importância. Pode ter certeza. Pois então, quem não está conseguindo essa constância do exercício físico, comece a dieta e perde no meio do caminho. Não percam essa live de hábito, porque vai ser muito importante. A gente pode fazer uma mistura, falar sobre rotina, sobre hábitos, sobre mudança de mindset, porque tem tudo a ver com o hábito. E a gente mistura tudo e voadores de 2 pés, assim. Faz logo uma salada. Pois então, vou encerrar aqui a live. Me tira uma dúvida, essa live, é tu que salva, não tem como salvar não, né? Eu vou salvar. Mas tem como salvar também, pelo computador. Tem como eu salvar? Tem. Tem? Tem. Beleza, vou olhar aqui. Qualquer coisa tu salva, manda pra mim, né? Eu te explico. Mas eu vou deixar essa live salva, vai ficar no IGTV e eu vou mandar lá pro meu canal do YouTube também. Júnior, seu bodegueiro, você tá atrasado. Eu disse que era 4 horas da tarde. E as pessoas 4 horas da tarde já estavam atrasadas. Tá acabando a live agora, Júnior. Mas só frisando. A live vai ficar gravada. Vai ficar gravado no Instagram de Giovana. E eu vou tentar deixar gravado aqui no meu Instagram. Vai ficar lá no IGVT, né? Isso. Né? Camila, Carlinha, já tem treino, viu? Pau na máquina. É isso aí. Pode dar moleza, não. Pode não. Pois eu vou encerrar aqui. Quem chegou pelo meio, quem chegou por último, pega lá e vai ficar salvo lá. Ó, o Júnior tá explicando, tá trabalhando, é verdade. Mas vai ficar salvo, Júnior. Vai ficar salvo. Então salva aí que eu vou tentar salvar daqui, Giovana. Qualquer coisa tu tem como mandar pra mim depois, né? Eu mando. Então, valeu, galera. Gratidão por todos estarem aqui. Bodegueiros e bodegueiras. Fiquem de olho nos stories, que aí vai fazer mais live. Com certeza. Vamos sim. Tchauzinho. Peraí. A galera, faz um print e marca aí, Giovana. Faz um print. Faz um print. E marca a gente. Mais uma vez. Aqui, ó. Valeu, galera. Me marquem a gente lá.